Agora, o que foi encontrado já, através da arqueologia, para que comprove a história de Jesus, por exemplo? Tem alguma coisa que já foi? Tem muita coisa. Vamos começar pela própria imagem de Jesus. Nós temos várias informações extra-bíblicas que falam que Jesus existiu. Aliás, deixa eu começar da Bíblia para ir para a extra-bíblica. Ok. O próprio texto pode ser uma prova ou uma contraprova do que eu estou dizendo. Por que razão? Isso é interessante. Até eu vou dialogar um pouquinho com o pessoal da área do direito, do direito forênsico, aquela questão. Você sabe que a primeira contraprova ao que você está dizendo é o próprio testemunho que você está dando. Um bom jurista sabe detectar quando a testemunha foi comprada, quando ela está mentindo. Por isso que nós vemos esse tipo de debate, embora o direito do Brasil não é tão apologético quanto o americano, o nosso é dossiê contra dossiê, mas o tribunal americano, aquela ideia do debate, se bem que no nosso também, principalmente na área de criminologia, tem lá o advogado fala, outro fala, e ele pede para inquirir a testemunha. Escuta, a senhora estava falando que o meu cliente estava no dia tal, mas é interessante que no dia tal, isso aqui não aconteceu. A senhora está dizendo, a senhora falou antes, agora está... Então, pelo depoimento da testemunha, você sabe apostar, se você for uma pessoa experiente na área, se ela está mentindo ou falando a verdade. Não tem até aquele lie to me, minta para mim? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar os próprios evangelhos. Como é a descrição que eles fazem de Jesus? E me chama a atenção que os evangelhos têm muita coisa que vai na contramão do marketing da publicidade. Porque embora marketing e publicidade sejam um estudo recente, o uso dessas ferramentas já existe desde os egípcios. Desde os egípcios. A maneira de construir o faraó, tudo era uma propaganda, era um Photoshop da época, já tinha. O nome Photoshop pode ser atual, mas o conceito vem desde a 18ª dinastia, desde a época de Ramsés, 19ª dinastia. Colocar o faraó poderoso, ele não era daquele jeito, etc. Então, nesse aspecto, quando você olha os evangelhos, eles não têm características de uma propaganda. Não, porque eles têm, em primeiro lugar, pequenas contradições. E diferente do que muitos leigos podem imaginar, a contradição muitas vezes é o indício da veracidade. Porque você sabe que o ser humano, ele nunca consegue descrever algo verdadeiro da mesma forma que o outro que testemunhou o mesmo evento. Porque nós temos captações mentais diferentes. Eu vou chegar aqui e vou falar assim, nossa, o estúdio lá do Celso era legal, tinha a placa do YouTube lá, tinha o pode ser ali atrás dele, tudo e tal. Aí vai chegar uma outra pessoa aqui e falar, nossa, ele tava com um microfone da marca tal, e ele não vai mencionar nada disso aqui. E além de eu mencionar algo que o outro não vai mencionar, poderá haver pequenas divergências entre nós. Alguém vai falar assim, nosso estúdio era grande demais. Não era um estúdio... Tava frio, não. Se bem que a temperatura pode ser o ar-condicionado que mudou, né? Mas Não, mas temperatura também, porque o que é muito frio para mim não é para o outro. Sim. Então essas pequenas contradições fazem parte de um depoimento autêntico, diferente do que as pessoas pensam. Quando os depoimentos são exatamente os mesmos... Foi combinado. Agora, você não pode errar nos elementos centrais. Aí quando eu pego os 4 evangelhos, eles seguem isso. Em pequenos detalhes, eles acabam se contradizendo. Foi Maria que chegou primeiro ao túmulo ou foram as outras mulheres? Quando ela chegou, o túmulo estava vazio, tinha um anjo lá dentro. São questões periféricas. Mas no central, eles se harmonizam. Jesus morreu numa sexta-feira, ressuscitou num domingo, foi crucificado, ele não morreu enforcado, ele foi crucificado, foi em Jerusalém, foi sob Pôncio Pilatos. Todos, eles são muito iguais nesse sentido. Interessante, tem toda a característica de depoimento verdadeiro. Segundo, eles contam uma história que não convenceria ninguém. Isso é um indício de veracidade. Se você quiser convencer as pessoas a beberem essa água aqui, vou tapar o rótulo até para não... E vamos supor que essa água aqui fosse uma água que veio do rio Tietê. Ok. Você não vai falar isso. Olha, compra essa água aqui. Ela veio do rio Tietê, mas beba, assim mesmo, que eu garanto. Não, você vai esconder que ela veio do rio Tietê. Jesus não. Beba essa água e ela veio do rio Tietê. Eles contam. Por que eles contam? Falar de um mestre que morreu crucificado, que teve medo de morrer.
Porque Jesus teve medo. Teve medo de morrer? Teve, ele suou sangue. Ele implorou ao Pai para afastar dele aquele cálice. Essa é a figura do anti-herói, de acordo com os moldes heróicos que a população desejava. Heródoto dizia que somente um homem idiota e tolo vai ensinar os seus discípulos a voltar a face se alguém lhe bater. E Jesus manda fazer isso. Quando você pega a Ética Nicômaco de Aristóteles, Aristóteles fala: o homem virtuoso é assim, assim, assim. O homem que não tem virtude é assim. Quando ele descreve o homem que não tem virtude, ele descreve muitas coisas que Jesus vai fazer depois. Por exemplo, conversar com mulher em público. Pegar crianças. Quando Jesus fala o seguinte, com as criancinhas, vinde a mim os pequeninos, isso pode ser bonito para político, hoje em época de campanha. Na época não era de bom tom para um filósofo, para um mestre. Jesus falar, quem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É como se eu falasse num programa de investimento de dinheiro. Você quer vir comigo? Então pegue todo o seu dinheiro, tire do banco, deixe numa caixa no meio da Praça Selar e me siga. Isso é idiotice. Então, não pode ser uma coisa falsificada. E outros elementos mais que eu podia citar. Porque se fosse falsificado, eu ia fazer uma história perfeita. Nunca ia contar Jesus conversando com uma samaritana, você tá entendendo? No meio de um poço, uma mulher de vida dúbia. Eles não iam contar isso. Não era politicamente correto. Então os evangelhos estão na contramão do politicamente correto. Isso é indício de veracidade, de autenticidade do depoimento. Fora da Bíblia, Jesus, mais do que Alexandre o Grande, mais do que Pitágoras, mais do que Sócrates, mais do que Platão, tem indícios extra-bíblicos que confirmam a sua ideia, a sua existência. Eu hoje, por exemplo, do ponto de vista arqueológico, eu não tenho nenhuma prova da existência de Sócrates. Zero. Eu não tenho nenhuma prova arqueológica da existência de Alexandre o Grande. Zero. Eu não tenho nenhuma prova arqueológica da existência de Pitágoras. Zero. A biografia mais antiga de Pitágoras data de mais de 500 anos depois da vida dele.